Oi, oi pessoal, tudo bom com vocês? Cá estamos para mais uma aula referente à disciplina de Ética Profissional e Psicologia Aplicada. Meu nome é Andrei de Oliveira Mendes, né? E na aula de hoje nós iremos falar um pouco sobre o Decreto 94.406 de 8 de junho de 1987, né? Então, enfim, esse decreto ele foi publicado pelo presidente da República daquela época, né, usando das atribuições que ele confere no artigo 81 do item 3 da Constituição Federal e tendo em vista o disposto no artigo 25 da Lei 7.498 de 25 de junho de 1986. Então, ele decretou no artigo 1º que o exercício da atividade de enfermagem foram observadas as disposições pela Lei 7.498 de 25 de junho de 1986 e respeitados os graus de habilitação e é privativo do enfermeiro, do técnico de enfermagem, do auxiliar de enfermagem e parteiro, e só será permitido ao profissional inscrito no Conselho Regional de Enfermagem da respectiva região, né? Como foi falado na aula passada, Conselho Regional, né? Corém BA, Corém Tocantins, Corém Goiás, enfim, cada região, cada estado tem um Conselho Regional de Enfermagem. No artigo 2, as instituições e serviços de saúde incluirão atividade de enfermagem no seu planejamento e programação. Artigo 3. A prescrição da assistência de enfermagem é parte integrante do programa de enfermagem. Artigo 4. São enfermeiros o titular do diploma de enfermeiro conferido por instituição de ensino, nos termos da lei, o titular do diploma ou certificado de obstetriz ou de enfermeiro obstétrico, conferido nos termos da lei, o titular ou diploma ou certificado de enfermeiro e titular do diploma ou certificado de enfermeiro obstétrico ou de obstetriz ou equivalente conferido por escola estrangeira, segundo as respectivas leis, registrando em virtude de acordo de intercâmbio cultural ou revalidado no Brasil com um diploma de enfermeiro e de enfermeiro obstétrico ou de obstetriz. Aqueles que não abrangidos pelos itens anteriores obtiveram o título de enfermeiro conforme disposto na lei do artigo 3º do Decreto 50.387, de 28 de março de 1991, que fala exatamente o que esse decreto ele foi reformulado agora que eu estou passando para vocês, que é sobre a lei do exercício da enfermagem. Então, quem são os técnicos de enfermagem? O titular do diploma ou certificado do técnico de enfermagem, expedido de acordo com a legislação e registrado no órgão competente, o titular do diploma ou do certificado legalmente conferido por escola ou curso estrangeiro, registrado em virtude de acordo de intercâmbio cultural ou revalidado no Brasil como diploma de técnico de enfermagem, e quem são auxiliares de enfermagem? O titular de certificado de auxiliar de enfermagem, conferido por instituição de ensino, nos termos da lei, e registrado no órgão competente. O titular, o diploma a que se refere a Lei 2.822, de 14 de junho de 1956, o titular, o diploma do certificado, né, de todas essas leis, que no caso tem disponíveis, né, a Lei 4.000, a Lei 2.000, a Lei 23.000 e também a Lei 3.640. Né? Todas essas leis foram reformuladas e o que vai valer agora é através desse novo decreto que eu estou passando para vocês. Então, o pessoal enquadrado como auxiliar de enfermagem, nos termos do decreto da Lei 299, também de fevereiro de 67, e o titular do diploma ou certificado conferido por escola do curso estrangeiro, segundo as leis do país, registrado em virtude de acordo com o intercâmbio cultural ou revalidado no Brasil como certificado de auxiliar de enfermagem. No artigo 7, são parteiros. O titular ou certificado no artigo previsto, né, no decreto da Lei 8.778, de 22 de janeiro de 1946,
e observado o disposto na Lei 3.640 de outubro de 59. O titular o diploma ou certificado do parteiro, né, ou equivalente conferido por escola ou curso estrangeiro, segundo as respectivas leis, registrado em virtude de intercâmbio cultural ou revalidado no Brasil até o dia 26 de junho de 1988 como certificado de parteiro. Ao enfermeiro incumbe. Incumbe significa, né, as atribuições que o enfermeiro faz. Privativamente, né, direção do órgão de enfermagem, integrante da estrutura básica da instituição de saúde, pública ou privada, e chefia do serviço de unidade de enfermagem. B. Organização e direção do serviço de enfermagem e de suas atividades técnicas e auxiliares nas empresas prestadoras desses serviços. C. Planejamento, organização, coordenação, execução e avaliação do serviço de assistência de enfermagem. D. Consultoria, auditoria e emissão de parecer sobre matéria de enfermagem, consulta de enfermagem. Prescrição da assistência de enfermagem, cuidados diretos de enfermagem a pacientes graves com risco de vida, cuidados de enfermagem de maior complexidade técnica e que exijam conhecimentos científicos adequados e capacitados de tomar decisões imediatas, como integrante de equipe de saúde, participação do planejamento, execução e avaliação da programação, quase que não sai, de saúde, participação da elaboração, execução e avaliação dos planos assistenciais de saúde, prescrição de medicamentos previamente estabelecidos em programa de saúde pública e em rotina aprovada pela instituição de saúde, participação em projetos de construção ou reforma de unidade de internação, prevenção e controle sistemático da infecção hospitalar, inclusive como membro das respectivas comissões, participação na elaboração de medidas de prevenção e controle sistemático de danos que possam ser causados aos pacientes durante a assistência de enfermagem e participação na prevenção e controle das doenças transmissíveis em geral nos programas de vigilância epidemiológica. Também a prestação de assistência de enfermagem à gestante, parturiente, puérpera e ao recém-nascido, participação nos programas e nas atividades de assistência integral à saúde individual e de grupos específicos, particularmente aqueles prioritários e de alto risco, acompanhamento da evolução, trabalho do parto, execução de assistência obstétrica em situação de emergência e execução do parto sem distócia, participação em programas de atividade de educação sanitária, visando a melhoria de saúde do indivíduo, da família e da população em geral, participação nos programas de treinamento e aprimoramento de pessoal e saúde, particularmente nos programas de educação continuada, participação nos programas de higiene e segurança do trabalho e de prevenção de acidentes e de doenças profissionais e do trabalho, participação na elaboração e na operacionalização do sistema de referência e contrarreferência do paciente nos diferentes níveis de atenção à saúde, participação no desenvolvimento de tecnologia apropriada à assistência de saúde e participação em bancas examinadoras em matérias específicas de enfermagem nos concursos para provimento de cargos ou contratação de enfermeiro ou pessoal técnico e auxiliar de enfermagem. Aos profissionais titulares do diploma ou certificado de obstetriz ou de enfermeiro obstétrico, além das atividades de que trata o artigo precedente, incumbe também a prestação de assistência à parturiente e ao parto normal, a identificação das distócias obstétricas e tomada de providência até a chegada do médico, a realização de episiotomia e episorrafia, né, que é o corte lateral na vagina para a passagem do bebê de parto natural, né, e a episorrafia é a sutura desse corte, com aplicação de anestesia local quando necessária. Ao técnico de enfermagem, exerce as atividades auxiliares de nível médio técnico, atribuídas à equipe de enfermagem, cabendo-lhes assistir ao enfermeiro no planejamento, programação, orientação e supervisão nas atividades de assistência de enfermagem,
na prestação de cuidados diretos e de enfermagem a pacientes de estado grave, na prevenção e controle das doenças transmissíveis em geral e em programas de vigilância epidemiológica, na prevenção do controle sistemático de infecção hospitalar, na prevenção e controle sistemático de danos físicos que possam ser causados a pacientes durante assistência de saúde, na execução dos programas referidos nas letras I e O do item 2 do artigo 8 e executar atividades da assistência de enfermagem executadas as privativas do enfermeiro e as referidas ao artigo 9 desse decreto, né, e integrar a equipe de saúde. Já o auxiliar de enfermagem, ele executa as atividades auxiliares de nível médio atribuídas à equipe de enfermagem, cabendo-lhe preparar o paciente para consultas, exames e tratamentos, observar, reconhecer e descrever sinais e sintomas ao nível da sua qualificação, executar tratamentos especificadamente prescritos ou de rotina, além de outras atividades de enfermagem, tais como ministrar medicamentos por via oral e parenteral, realizar controle hídrico, fazer curativos, aplicar oxigenoterapia, nebulização, enteroclisma, enema e calor ou frio, executar tarefas referentes à conservação e aplicação de vacinas, efetuar o controle de pacientes e de comunicantes em doenças transmissíveis, realizar testes e proceder à sua leitura para o subsídio de um diagnóstico preciso, colher material para exames laboratoriais, prestar cuidados de enfermagem no pré e no pós-operatório, circular entre a sala de cirurgia e, se necessário, instrumentar, executar atividade de desinfecção e esterilização, prestar cuidados de higiene e conforto ao paciente e zelar por sua segurança, inclusive alimentá-lo e auxiliar a alimentar-se, zelar pela limpeza e ordem do material, de equipamento e de dependências de unidades de saúde e integrar a equipe de saúde e participar de atividades de educação em saúde, inclusive na orientação dos pacientes no pós-consulta, quanto ao cumprimento das prescrições de enfermagem e médicas, auxiliar ao enfermeiro e ao técnico de enfermagem na execução dos programas de educação para a saúde, executar os trabalhos de rotina vinculados à alta de pacientes e participar dos procedimentos pós-morte também. Ao parteiro, incumbe prestar cuidados à gestante e à parturiente, assistir ao parto normal, inclusive em domicílio, e cuidar da puérpera e do recém-nascido. No parágrafo único diz que as atividades que trata deste artigo são exercidas sob supervisão do enfermeiro obstetra, quando realizadas em instituições de saúde e, sempre que possível, sob o controle e supervisão de uma unidade de saúde, quando realizadas em domicílio ou onde se fizerem necessárias. As atividades relacionadas aos artigos 10 e 11 somente poderão ser exercidas sob supervisão e orientação e direção do enfermeiro. Incumbe a todo o pessoal de enfermagem cumprir e fazer cumprir o Código de Deontologia da Enfermagem, quando for o caso, anotar no prontuário do paciente as atividades de assistência de enfermagem para fins estatísticos. Artigo 15. Na administração pública, direta e indireta, federal, estadual, municipal, do Distrito Federal e dos territórios, será exigida como condição essencial para o provimento de cargos e funções a contratação do pessoal de enfermagem e de todos os graus a prova de inscrições do Conselho Regional de Enfermagem da respectiva região. E o parágrafo único fala que os órgãos e entidades compreendidos neste artigo promoverão, em articulação com o Conselho Federal de Enfermagem, as medidas necessárias à adaptação a situações já existentes com disposições deste decreto, respeitados, no caso, os direitos adquiridos quanto a vencimentos e também a salários. Este decreto ele entra em vigor na data da sua publicação e revogam-se os dispositivos em contrário. Então, pessoal, esse decreto ele foi divulgado, em Brasília em 8 de junho de 1987
através da portaria 166 da Independência e 199 da República, né? Então quem publicou ele foi José Sarney, Eros Antônio de Almeida, e ele está, no caso, em vigor, e através dele veio o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, e é assunto, no caso, futuro, para a gente pegar e estudar e tá tirando as dúvidas, certo? Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado, e agora, na outra parte da nossa aula, eu vou falar sobre a formação, rapidamente, né, do técnico em enfermagem.